Nessa prisão diferenciada com centenas de andares, as pessoas podem se alimentar apenas uma vez por dia, mas todos têm que comer da mesma mesa que desce com um banquete para um tempo em cada andar. Com isso, um cara que entrou lá de propósito vai enfrentar as dificuldades de vários andares diferentes, aprendendo que o egoísmo do ser humano depende da sua posição. No início do filme, vemos um homem bem vestido conferindo uma cozinha industrial. Ele passa por vários cozinheiros que preparam diversos tipos de comida. O homem confere o trabalho de todos. O protagonista, chamado Goreng, acorda em uma cama em um cômodo retangular. Do outro lado do cômodo tem outro cara mais velho, chamado Trimajase, que explica que eles estão no nível 48 do poço, como descrito na parede, e então fala que o Goreng deve estar se perguntando o que vão comer. O cara mesmo responde que vai ser a sobra das pessoas de cima, ou seja, do nível 47. Goreng percebe que há dois buracos retangulares no meio do cômodo, um no chão e outro no teto. Pelos buracos ele vê que há vários andares iguais, tanto para cima quanto para baixo. Depois disso ele tenta apertar a mão de Trimajase, mas o cara fala para cada um ficar no próprio lado do cômodo. Goreng então pergunta em que consiste o poço, e Trimajase responde que é óbvio que consiste em comer. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, depende do nível, mas por sorte o 48 é um bom nível. Quando Goreng tenta falar com as pessoas do nível de baixo, Trimajase fala para não fazer isso porque eles estão abaixo, e também fala que os de cima não vão responder se ele chamar porque estão acima. Por fim, ele explica que eles ficarão nesse nível por um mês. De repente, uma luz vermelha na parede se apaga enquanto a verde acende, e do andar de cima começa a descer uma plataforma retangular flutuante que se encaixa no buraco do chão como uma mesa. A plataforma tá cheia de restos de comida. Trimajase não perde tempo e vai logo comendo tudo que consegue. Já Goreng fica receoso porque se tem duas pessoas em cada nível e esse é o 48, significa que esses são os restos das refeições de 94 pessoas. Trimajase diz que logo vai ter menos pessoas lá em cima, e nesse momento ele encontra uma garrafa de vinho e fica feliz porque é muito raro chegar bebida alcoólica nesse nível. Por fim, Goreng pega só uma maçã que estava inteira e diz que vai guardar para mais tarde. Depois que a plataforma desce, o local começa a esquentar, e Trimajase diz que vai ficar ainda mais quente por culpa de Goreng. Eles só podem comer enquanto a plataforma estiver no nível, então se alguém tentar guardar alguma coisa, o local aquece até eles assarem, ou esfria até eles congelarem. Então Goreng joga a maçã pelo buraco. Depois de um tempo, Goreng conta para Trimajase que entrou no poço porque queria parar de fumar e também queria ler Don Quixote. Assim ele ficaria lá por 6 meses e ganharia um certificado. Trimajase acha estranho ele ter entrado por vontade própria, e também fala que deveria ganhar 2 certificados já que ele vai ter que ficar por 1 ano. De repente a iluminação do local fica vermelha, e Trimajase avisa para Goreng se afastar do buraco. Em seguida a plataforma volta subindo em uma velocidade insana. No dia seguinte, Trimajase continua comendo ferozmente, e Goreng continua sem comer. Trimajase então fala que ele não merece estar nesse nível. Goreng pergunta por que Trimajase está ali, e finalmente ele conta que um dia em casa ele viu um anúncio de um amolador de facas, chamado Samurai Max. O anunciante dizia que esse amolador podia amolar qualquer tipo de faca, e que ficavam tão afiadas que podiam cortar até tijolos. Também apareciam donas de casa no anúncio, dizendo que esse amolador mudou a vida delas, porque antes não conseguiam descascar tomates, e o pão de forma se esmigalhava quando cortavam. Na verdade, Trimajase não precisava desse amolador, ele não descasca tomates, e o pão de forma já vem cortado, e afinal, quem precisa cortar um tijolo com uma faca de cozinha? Mas com o anúncio ele começou a se perguntar se a vida dele não era menos feliz por não amolar as facas, ou por não dar atenção para esses pequenos detalhes da vida. Então ele acabou comprando um amolador. Depois de um tempo ele viu outro anúncio do mesmo cara, com as mesmas donas de casa, mas dessa vez vendia uma faca que não ficava cega, nem depois de cortar um tijolo, porque aquela faca se afiava durante o próprio ato de cortar. Essa faca se chamava Samurai Plus. Com raiva ele pegou a televisão e tacou pela janela, mas o objeto acabou caindo na cabeça de alguém que estava passando de bike. Com isso, Trimajase teve que escolher entre uma ala psiquiátrica ou o poço. Ele escolheu o poço mesmo sem saber que poderia ter algum certificado. Depois dessa história, Goreng pergunta quantos andares tem no poço, e Trimajase diz que não sabe, mas que já esteve no 132, sendo que ainda tinha mais níveis para baixo. No nível 132 já não chegava comida nenhuma. Goreng acha estranho ele ter sobrevivido 30 dias sem comer, mas Trimajase diz que não falou que ficou sem comer, só falou que não chegava comida. Assustado com essa informação, Goreng começa a chamar as pessoas de cima para tentar convencer eles de racionar a comida e passar essa mensagem para os níveis acima para que todo mundo consiga comer até nos níveis mais baixos. Porém, Trimajase fala que ninguém de cima vai ouvir uma ideia comunista. Assim ele tenta chamar os caras de baixo para tentar passar a informação a partir dali, mas os caras só reclamam que Trimajase não deixou vinho para eles. Ele então urina neles e xinga os caras. Goreng fala que um dia eles poderão estar no andar
andar de cima, e ele responde que eles também vão fazer a mesma coisa. Goreng conta que escolheu um livro como objeto para levar pro poço, e Trimajase obviamente escolheu a Samurai Plus. No dia seguinte, Goreng finalmente come um pouco. Depois, enquanto ele tá lendo, uma pessoa cai dos andares de cima. Trimajase explica que nos níveis mais altos você pode comer o quanto quiser, mas não tem mais pelo que esperar, e tem muita coisa para pensar. Ele também fala que Goreng deve rezar para continuar nos níveis intermediários, porque parece ser do tipo que pularia se estivesse nos níveis mais altos, e que não teria coragem se estivesse nos níveis mais baixos. Goreng então pergunta em quais níveis Trimajase já teve, e ele responde que começou no 72, depois foi pro 26, 78, 43, 11, 79, 32 e depois o 8, e no mês anterior esteve no 132. Goreng junta os fatos de que Trimajase tem uma faca que se amola sozinha, e que esteve em um andar que não chega comida, então conclui que o cara matou o companheiro no mês anterior para conseguir se alimentar. A conversa é interrompida quando a plataforma desce, e dessa vez tem uma mulher em cima da comida. Trimajase se alimenta mesmo assim e fala para Goreng ignorar a moça, chamando ela de Miharu. Ele conta que ela desce todo mês para procurar o filho, mas a primeira coisa que faz é matar o companheiro, e é possível que a pessoa que caiu antes tenha sido jogada por ela. Trimajase também fala que não matou ninguém no nível 132, aquele só foi o último nível do companheiro dele. No 8º dia do mês, alguém se jogou quando a plataforma estava no nível deles, então eles comeram carne, mas não mataram ninguém. Quando a plataforma chega no andar abaixo, eles veem os caras tirando Miharu da mesa, aparentemente mal intencionados. Goreng fica assustado e quer ajudar ela de alguma forma, mas logo ele escuta os caras gritando e Miharu volta para a plataforma sozinha. Os dias passam e Goreng e Trimajase parecem estar se dando bem. No último dia do mês, Trimajase fala para Goreng rezar por eles, porque já tá sentindo o cheiro do gás que vai fazer eles dormirem para serem colocados em outro nível. No dia seguinte, Goreng acorda e percebe que tá amarrado na cama. Ele se debate e nós vemos Trimajase se aproximando, falando que Goreng tem um sono pesado. Ele mostra que agora estão no nível 171. Trimajase fala que Goreng é mais jovem e apesar de ser um bom rapaz, ele olharia para Trimajase de outro modo depois de alguns dias de fome. Ele também declara que não vai matar Goreng porque assim a carne apodreceria, e também não vai já começar a cortar o cara porque pode suportar pelo menos uma semana em jejum. Trimajase compara Goreng a um caramujo que precisa ser expurgado por 7 dias para ser feito o prato francês escargot. Eles ouvem gritos de pessoas em outros níveis e Trimajase conta que são os gritos de quem descobre o nível em que acordou. Outra pessoa passa caindo pelo andar. Pouco depois desce a plataforma sem nada sobrando, só os pratos e talheres. Trimajase tenta tranquilizar Goreng, dizendo que vai tentar tratar os ferimentos e ainda dividir parte da carne com ele. O cara ainda se justifica, dizendo que a culpa é das pessoas nos andares acima que não deixaram nada para os andares mais baixos. O tempo passa e eles continuam sem nenhuma comida. Goreng continua amarrado até que um dia Trimajase fala que chegou a hora, porque já tá ficando com os pensamentos confusos de tanta fome. Ele começa a cortar a perna de Goreng, que grita de dor, até que por sorte chega Miharu na plataforma. Ela vê a cena e salva Goreng imediatamente, derrubando Trimajase e fazendo um corte perto da garganta dele. Ela então solta Goreng e passa a faca pra ele, que termina de eliminar o cara. Um tempo depois ele acorda com a perna enfaixada e vê Miharu se alimentando de Trimajase. Ela divide a carne com Goreng, mas ele tem dificuldade em comer. Ele pergunta do filho dela, mas ela não responde e logo volta a descer na plataforma. Nesse momento é mostrado novamente o cara do começo do filme, dessa vez com um prato de uma sobremesa na mão, enquanto os cozinheiros estão todos enfileirados. Ele parece estar procurando algum culpado e depois tira um fio de cabelo da sobremesa e começa a comparar com os cabelos de alguns cozinheiros. De volta ao presente, depois de alguns dias, chega o fim do mês e Goreng começa a ter alucinações de Trimajase, falando que Goreng também é um assassino, mas que Trimajase é mais civilizado. No dia seguinte, Goreng acorda com um cachorro e uma mulher, no nível 33. A mulher se apresenta como Imogiri e ela já conhece Goreng, porque foi ela que fez a entrevista com ele quando decidiu entrar no poço. Goreng diz que não é uma boa ideia trazer o cachorro para esse lugar. Imogiri fala que ele foi a primeira pessoa que pediu para levar um livro. A maioria pede para levar algum tipo de arma. Goreng pergunta quantas pessoas ela já mandou para esse lugar antes de mandarem ela. Imogiri responde que assim como Goreng, ela também veio por vontade própria. Ele pergunta se ela tá ciente que pessoas morrem no poço, e ela diz que preferem chamar de Centro Vertical de Autogestão, e conta que o local tem 200 níveis. Goreng fala que não tem comida suficiente para tudo isso, mas ela diz que teria se todos comessem só o necessário. Imogiri ainda conta que o objetivo desse lugar seria gerar solidariedade espontânea, mas Goreng diz que esse tipo de mudança não ocorre de maneira espontânea. Quando chega à plataforma, Imogiri prepara 2 refeições em uns pratos e dá um pouco de comida pro cachorro. Goreng diz que alimentar o cachorro pode acabar matando alguém, e ela conta que essa é a porção
porção dela e que vai alternar os dias de comida entre ela e o cachorro. Goreng fala que uma criança pode morrer por isso, então ela comenta que não entram menores de 16 anos nesse lugar. Quando a plataforma chega no andar abaixo, ela tenta falar com as pessoas dali, explicando que separou 2 porções para que cada um coma a própria porção e preparem 2 iguais para as pessoas abaixo, mas os caras não dão ouvidos a ela. No dia seguinte ela tenta de novo, mas continua sem conseguir fazer eles ouvirem. Ela passa vários dias tentando fazer isso, sem sucesso. Depois de 15 dias, Goreng se cansa dessa ladainha e ameaça os caras, dizendo que se não fizerem o que ela manda, ele vai defecar na comida e lambuzar tudo, finalmente convencendo eles a seguirem as instruções, mostrando que nesse caso a agressividade foi mais útil do que a solidariedade. Mesmo assim, ela pretende dar o próximo passo convencendo os de cima, mas Goreng diz que isso não será possível porque ele não tem com o que ameaçar os de cima. No outro dia, a plataforma desce com Miharu caída, aparentemente ferida. Eles colocam ela em uma cama, enquanto isso, o cachorro aproveita para comer. Goreng e Mogiri tentam ajudar Miharu e de repente o local começa a esfriar. É nesse momento que Goreng percebe que o cachorro ainda estava com um pedaço de carne. Ele pega a carne e joga de volta. Mais tarde, Goreng acorda com uma briga entre Mogiri e Miharu. Ele para a briga e vê que o problema é que Miharu matou o cachorro. Depois que ela vai embora, Goreng diz que ela deve ter feito isso pelo filho, mas Mogiri diz que ela chegou sozinha no poço e que ela não tem parentes. O objeto que ela tinha escolhido foi um ukulele e ela era uma atriz de cinema. Aparentemente, ela só tá maluca à procura de uma criança que não existe. Nesse momento, Mogiri diz que não sabe como a situação era no poço durante todo esse tempo que ela mandou pessoas para esse lugar. Ela também conta que tá lutando contra o câncer há 3 anos e descobriu recentemente que a batalha tá perdida. Então ela entrou no poço para tentar ajudar alguém. Os dias passam e chega o fim do mês. Dessa vez eles são levados pro nível 202. Goreng acorda e vê que a mulher se autodestruiu. Ele também percebe que tem mais andares para baixo. Goreng volta a ter alucinações agora de Trimajaz e de Mogiri, falando sobre ele comer a carne. Ele fica muito atormentado com isso, mas não consegue se livrar das visões, até que depois de um tempo, ele parece estar melhor e chega à plataforma com apenas os pratos e talheres. Goreng pega um pedaço de vidro e começa a riscar a parede para marcar o tempo, e acaba comendo páginas do livro. Trimajaz volta a aparecer depois de alguns dias, oferecendo a faca para ele cortar a carne de Mogiri. Ele já tá tão maluco que aceita o presente da ilusão. O mês finalmente termina e dessa vez ele acorda no nível 6. Ele vê que do outro lado tá Miharu, que levanta com uma faca e vai pra cima dele, mas era só uma ilusão. O nível é mesmo 6, mas quem tá com ele é um outro cara, chamado Baharat, que tá muito agitado e feliz por ter acordado nesse nível. O objeto de Baharat é uma corda, e depois de gritar um pouco, um casal do andar acima conversa com ele. Baharat diz que precisa de ajuda para sair desse lugar, e o casal fala para ele jogar a corda. Eles seguram a corda para ele subir, e quando tá quase chegando no andar de cima, a mulher defeca na cara dele, fazendo ele cair e quase despencar de vez. Por sorte, Goreng segura ele antes de cair mais, mas a corda se foi. Baharat começa a chorar porque nunca mais vai chegar tão perto da saída. Quando a plataforma chega, ainda tem bastante comida, mas quando chega no andar abaixo, Goreng vê que os caras não têm escrúpulos. Eles sobem na mesa e comem desesperadamente como se não houvesse amanhã. Mais tarde, Goreng continua tendo alucinações de Trimajaz e Mogiri. De repente, ele tem uma ideia e pede ajuda pro Baharat. O plano é improvisar algumas armas e descer junto com a plataforma, para dividir a comida de forma igual entre as pessoas e garantir que chegue ao nível mais baixo. Quando tava no 202, Goreng contou os segundos que a plataforma leva para voltar a subir, e acredita que o total seja cerca de 250 níveis. Depois de descer, o plano seria subir de volta em cima da plataforma. No dia seguinte, eles se armam com pedaços de hastes das camas. O casal do nível 5 duvida deles. Quando chegam no nível 7, Baharat ameaça os caras e diz que vai entregar a porção deles, mas Goreng muda de ideia. Como os níveis mais altos comem todos os dias, é melhor começar a dividir a partir do nível 51. Um dos caras desse nível reconhece Baharat por ter ajudado ele a subir no mês anterior, mas não obedece às instruções deles e tenta comer. Porém, Baharat acerta ele com a haste. Eles continuam descendo e impedindo as pessoas de comerem. Baharat é o mais agitado, ele ameaça geral, até que chegam em um nível onde o cara mais velho repreende os dois por estarem pisando na comida. Baharat reconhece ele e diz que é um homem sábio. O homem pergunta o que eles estão fazendo e Baharat explica. O homem acha a ideia boa, mas diz que a educação vem primeiro e que deveriam tentar dialogar antes de atacar. O cara também fala que isso pode não adiantar de nada se os funcionários do nível 0 não receberem uma mensagem para levar para a administração. Ele sugere que eles protejam um prato para que volte intacto quando a plataforma subir, indicando a panacota, que é uma sobremesa italiana. Seguindo o conselho do suposto sábio, Baharat fala de forma educada no próximo andar, pedindo ajuda, mas não dá certo e eles acabam voltando a ser violentos pelos próximos níveis até chegarem no 51, onde eles começam a dividir as porções com as pessoas. Tudo vai indo bem, mas algumas pessoas acabam
acabam pedindo mais, porém eles seguem com o plano. No nível 96 eles encontram um cara doente e um garoto com deficiência. O garoto diz que o cara doente vai morrer de qualquer forma, porque ele vai sufocar o cara com um travesseiro e depois abrir ele para comer o que deram para ele. Depois eles chegam em um nível onde só tem um cara caído, que provavelmente foi onde Miharu acordou, e dessa vez a plataforma não parou. Eles passam por outro nível com duas pessoas caídas e a plataforma continua sem parar, ou seja, ela só para onde ainda tem alguém vivo, e isso significa que deve ter mais níveis do que Goreng calculou. No próximo nível eles veem um cara atacando uma mulher usando uma faca, aparentemente é Miharu. Goreng vai imediatamente para cima do cara enquanto Baharati ataca o outro homem desse andar, mas esse outro homem tem uma espada e consegue cortar a barriga do Baharati. Ainda assim, Baharati é capaz de lutar e pegar a espada do cara. Goreng por sua vez está sendo sufocado pelo oponente, mas Baharati usa a espada para derrotar ele, salvando a vida de Goreng. Infelizmente, Miharu também morreu, então eles seguem para o próximo nível e Baharati leva a espada. Depois do nível 250, a plataforma ainda segue direto. Nos níveis são mostradas várias imagens sinistras. Depois de um tempo eles não têm mais comida nenhuma, só sobrou a panacota, que eles guardam prontamente porque ela é a mensagem. No nível 333 a plataforma para. Eles olham em volta e veem um garoto embaixo de uma cama. Goreng sai da plataforma, mas está muito fraco e ferido e acaba caindo no chão. Baharati também desce, mas em seguida a plataforma continua e eles não conseguem voltar para ela. Goreng fala para jogar a panacota, mas Baharati hesita. Então eles percebem que o local nem esquentou nem esfriou ainda. A criança se aproxima deles. Baharati acha que ela tá com fome. Goreng fala para ele dar a panacota para a criança, mas ele hesita também porque a panacota é a mensagem. Por fim, eles dão a sobremesa para a criança. Em um sonho, Goreng continua lendo Don Quixote e Trimajase tá ouvindo e comentando que ele desperdiçou a abundância do nível 6. No sonho, Imogiri também comenta que o cachorro era a mensagem. Então ele acorda com Baharati dizendo que a criança é a mensagem, mas isso também era um sonho e Goreng finalmente acorda, percebendo que Baharati tá morto. No dia seguinte, Goreng põe a criança na plataforma com ele e a plataforma desce em um local escuro muito mais baixo. Quando finalmente chega no solo, ele vê Trimajase de novo, dizendo que a viagem dele terminou, mas Goreng diz que tem que subir com a criança, porém Trimajase diz que ele não é a mensagem, e ele responde que é o mensageiro. Então Trimajase fala que uma mensagem não precisa de um mensageiro. Nesse momento, Goreng desce da plataforma e se afasta com Trimajase. Eles então observam a partida da plataforma, e o filme termina com os dois dizendo que ela é a mensagem enquanto a plataforma sobe em alta velocidade. E para você que chegou até aqui, eu peço sua inscrição nesse canal e a ativação do sininho para não perder os vídeos novos aqui do canal. Deixa um gostei aqui embaixo também, eu preciso muito do seu apoio já que o canal ainda é bem pequeno, beleza? Valeu galera, falou!